Retomou seus trabalhos com uma conversa entre o Abel Ferreira e todos os jogadores. Palmeiras com a melhor campanha da primeira fase. Para alguns jogadores do Palmeiras, a rotina de treinos não se limita aos campos da academia. Eles vivem também entre cruzados, diretos, ganchos e jabs. São momentos em que Abel Ferreira sai de cena e quem ganha a voz é o personal Jackson de Pádua, o Jacó. Alguns, como Zé Rafael, já podem ser considerados veteranos no boxe. O lateral Piquerez também voltou a colocar as luvas para praticar o esporte que, segundo ele, é bom para a coordenação e para a mente. A novidade é que a turma palmeirense da Nobre Arte, que contava também com Gustavo Gomes, Murilo, Luan, Mike e Piquerez, cresceu. Vejam o orgulho do professor Jacó ao citar que o treino de ontem foi com o brabo Hendrick. Só que sábado é dia de calçar chuteira e buscar vaga na semifinal do Paulistão. O time de Abel Ferreira tem o São Bernardo pela frente, tentando manter uma escrita que pode completar 10 anos. Não ser eliminado nesta fase do estadual, algo que ocorreu pela última vez em 2013. Vamos enfrentar um dos melhores times, né, do Paulista, do segundo melhor, né? E por mais que perdeu os dois últimos jogos, mas é um time que demonstrou que fez uma baita campeonato. Gustavo Gomes, de fato, conhece muito bem a força do São Bernardo, que nesta temporada está invicto contra equipes que disputam a Série A do Brasileiro. Só que, por outro lado, o Palmeiras conta com a força do Allianz, onde não perdeu em 2023. Em 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. E é nas horas que os momentos decisivos se aproximam, como agora, que a atmosfera do estádio é lembrada como um fator que ajuda demais os donos da casa. Lá, o Palmeiras fez 49 jogos eliminatórios, ganhou 32, empatou 12 e perdeu somente 5. Nosso time já está acostumado, né, a jogar sempre da mesma forma. Acho que também por isso que conseguimos várias coisas importantes, né, o campeonato é importante porque cada jogo jogamos como uma final e isso é sempre importante para manter a intensidade em cada jogo. Olha, esse time do Palmeiras não tem limite, não é? Os jogadores têm uma sintonia física, técnica, até na relação com o Abel Ferreira, que parece ser muito sadia. A torcida, quando eu vejo algum palmeirense falar alguma coisinha errada, eu falo, não, para, porque o momento não é para isso. As coisas realmente, se você pegar o todo do futebol, é impressionante como o Palmeiras ele consegue ser eficiente. A crítica hoje no Palmeiras é o Palmeiras, de repente, não ter um desempenho bom durante um jogo. Não, tem que contratar, claro, vai contratar, mas tá fazendo falta nesse momento, tá perdendo, tá deixando a desejar no Campeonato Paulista. Não, daqui a pouco, na hora certa, com os nomes que efetivamente a diretoria e o treinador querem, aí vem. Mas o Palmeiras achou um caminho, vai perder eventualmente, normal no futebol. Mas é uma equipe que ainda tem esse espírito vencedor como premissa. A mentalidade é muito boa, né, dos jogadores, a mentalidade do Abel em relação a manter essa conexão com os atletas. Desempenho, a gente obviamente pode criticar que se jogou bem, jogou mal, poderia ter feito assim um assado, alterações, né, de repente dos jogadores, de leitura do treinador durante a partida, mas o combo, né, o contexto, o ambiente que o Palmeiras vive hoje, o momento que o Palmeiras vive hoje é muito bom. Agora vamos falar do São Paulo e lá tem uma situação que... O campo da bola a cobrança, a exigência e o campo do Palmeiras. E os reforços que os torcedores tantos cobram. A gente tem até uma tela sobre entradas e saídas do Palmeiras, porque querendo ou não, o torcedor... Tem muita torcedora que me mandou mensagem, falou, caramba, como é diferente, como é legal ver uma presidente, mulher num cargo de um time, podendo responder sobre isso. Sobre contratação, sobre finanças, sobre chegada, sobre saída. A gente tem as chegadas do Palmeiras na gestão da Leila, Murilo, Jailson, Navarro, Lomba, Tabata, Merentiel e Flaco Lopes. E as saídas mais recentes ali, a gente destaca, né, a questão do Danilo e do Scarpa. Quando vem para o campo, então, quando o torcedor fala, Leila, reforço, qual a resposta imediata você tem para isso? Tranquilidade, tá? O que eu faço sempre é valorizar o nosso elenco, que é um elenco extremamente vencedor, não é? E quando você tem um elenco muito vencedor, eu já disse diversas vezes também, o investimento precisa ser alto, entende? Então eu fiz várias renovações, eu fiz várias readequações
não é, de salários. Sim. Para manter esse elenco forte. Nós temos que valorizar, gente, os nossos jogadores, quem está conosco, que estão lutando. Conquistamos vários títulos juntos, entende? Então, para vir alguém, ao vir algum atleta, é para agregar. Eu não quero fazer aposta. Claro que no futebol a gente nunca tem certeza de nada. É uma mudança no perfil de contratação, né, Leila? Porque se a gente pega o que ficou para trás no ano passado, vieram jogadores com perfil de aposta, com perfil de crescimento dentro do clube. Então agora houve uma mudança nessa busca. Sim, não, mas não foi o Atuesta, esses jogadores... Merentiel... assim, não o foram próprio Gustavo apostas. Gomes, eles eram jogadores que talvez eles não fossem tão conhecidos aqui do grande público. Mas porque eu não me foco em nome, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? O nome não ganha campeonato, gente. O que ganha campeonato é arregaçar a manga, a gente tem o mesmo objetivo, entendeu? Temos um grupo unido com o mesmo objetivo, sem perder a vontade de vencer. Isso que diferencia o Palmeiras de outros clubes. Nós nunca perdemos a vontade da conquista. E nós conquistamos muitas coisas, sabe? Poderíamos estar acomodados, mas nunca, ninguém lá. Entende? Então, não me enche os olhos, entendeu? Contratar por causa do nome. Eu não vou contratar por causa do nome. E outra coisa, quem contrata não é a Leila Pereira. Sim. Somos nós. Sim. Sabe? É o departamento de futebol, é o meu diretor de futebol, entende? E se não vem a pessoa com aquele perfil, e às vezes, em muitos casos, nós identificamos o perfil que nós precisamos, não é? Mas quando começamos a negociar, não depende do Palmeiras, depende do outro clube. E de outros clubes também, né? Tem isso de também. De outros clubes, ou do clube daquele na qual eu tenho interesse naquele atleta, não é? Mas às vezes a gente impacta se o jogador ele vale X, eu não vou pagar 10X. Certo. Porque eu sei exatamente qual é o valor. Entende? Eu não vou fazer loucura. Existe muito isso também. O jogador que vale X, o empresário vê, mas é para o Palmeiras, é um Palmeiras que tem muito dinheiro, então dá para a gente inflacionar um pouco o mercado aqui. E quando a gente fala ainda de reforço do Palmeiras, é um Palmeiras que vai ter muitas competições. Quando você fala também da vontade de vencer do Palmeiras, a gente deve isso muito ao Abel. Ele consegue manter essa equipe muito entrosada e com muita vontade de vencer. Mas, ainda assim, são tantas competições. Vão vir reforços, vão vir outros jogadores além desses que você conseguiu manter, porque já é uma grande coisa. Sim, claro que sim. Claro, eu estou ciente com a certeza de que nós precisamos de reforços por causa dessa quantidade de jogos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, entende? Mas eu tenho que ter tranquilidade, gente, porque o jogador é um investimento muito, muito alto, sabe? Então, eu costumo dizer também que isso se eu não tiver os pés no chão, se eu ficar ouvindo comentários, ficar lendo comentários, eu tenho que me reunir com a minha equipe e decidir o que é melhor para o Palmeiras. E é o que eu faço. Porque senão, o que acontece? Isso é um círculo, pode ser um círculo vicioso, que acontece em diversos clubes. Verdade. A torcida quer jogador, aí o dirigente inescrupuloso, entendeu? Vai nessa loucura, entendeu? Baseado no clamor popular, vai lá, compra o jogador. Não é? Investe uma fortuna, não dá certo, entende? Aí a torcida novamente, entendeu? Vai reclamar porque aquele jogador não deu certo, precisa contratar. E aí começa, quando eu contrato, eu preciso pagar, entendeu? Então, eu preciso ter responsabilidade e os pés no chão. Você falou em não ouvir qualquer coisa que venha de fora, né? E óbvio, faz todo sentido. Quando você administra um clube que move ainda paixão, se você for ouvir só o que vem de fora, você não vai administrar com nenhuma sabedoria racional. Isso é necessário. Vou te fazer 2 perguntas. Você escolhe qual você quer responder. Vou responder as 2. Primeiro, em relação ao Abel, assim, claro que você não vai ouvir qualquer coisa que venha de qualquer lugar, mas o Abel, nas entrevistas coletivas desse começo de ano, em algumas delas, ele foi taxativo no sentido de, assim, eu falei que se saísse jogador, precisava chegar jogador. Se referindo ao Danilo e ao Scarpa, que foram jogadores importantíssimos na última temporada. Então, como é que foi esse processo de ouvir as declarações dele numa entrevista ou outra um pouco mais enfáticas? Tem hora que ele fica irritado, acho que até mais com a imprensa do que com o que está acontecendo dentro do clube, mas pedindo ali reforços, porque para mim ficou muito claro. E outra, existe alguma reunião
com o Alan, do Atlético Mineiro, prevista, porque ele foi muito claro e muito profissional na entrevista dele, beira de campo, falando que a negociação ficaria a cargo dos clubes, que se ela acontecesse, era interessante para ele, jogador, e que ele toparia. Mas ele foi muito profissional, deixando a entender que existe uma conversa. O que fosse melhor para o clube no negócio, né? Se o valor chegasse a uma questão que fosse interessante, para ele está à disposição. Sim. Então, o Abel e o Alan. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Dani. Quando eu digo que eu não ouço o clamor, né, para tomar a decisão, é evidente que eu ouço o nosso treinador, claro. Eu ouço o nosso diretor de futebol, é evidente, entendeu? Eu converso com o Abel constantemente, sabe? O Abel sabe exatamente qual a situação das negociações, entende? Tudo passa por ele, é óbvio. Mas na hora de decidir, temos que decidir. O Abel, o diretor de futebol, o Anderson Barros e a presidente Leila. Claro. Se um desses três disser não quero, não é feita a contratação. A contratação só é feita quando os três, não é? Tem a posição que é para contratar, certo. Não é? Os três. Mas é evidente que eu ouço o Abel. E ele sabe da situação, ele sabe das negociações. Eu tenho certeza que ele está extremamente tranquilo com isso. Entende? Ele sabe da nossa realidade. Ele sabe que a presidente vai fazer o possível e o impossível para atender todos os desejos do treinador, porque o que eu quero é vencer. E para vencer, eu preciso proporcionar ao meu treinador o que ele precisa. Então, eu estou lá trabalhando para isso, tá? Sobre o Alan, houve conversa sim, eu vou ser extremamente sincera, claro que sim, sabe? Não que o Palmeiras... O que acontece, gente? Como que nós contratamos um jogador, tá? O nosso treinador, ele fala, não é? Ele diz o que ele precisa, o perfil que ele precisa. Certo. E nós temos um departamento que vai ao mercado buscar, segundo aquele perfil, que o nosso treinador precisa. Né? E nos apresenta 8, 10 nomes ali disponíveis. Entendeu? Quem escolhe é o treinador, junto com o diretor de futebol. Eu entro só na parte financeira. Do pode pagar ou não. Exatamente. Tá? Mas quando o profissional ele escolhe esses jogadores, ele já sabe, não é? Qual o perfil e qual o limite que a gente possa pagar, não é? E aí escolhemos o jogador, aí vamos fazer os contatos, não é? E com relação a esse jogador do Atlético Mineiro, nós fomos procurados e esse jogador foi oferecido. Jogador. Exatamente. Tá? E nós tínhamos interesse, sim, e temos interesse. Sim. Entende? Mas eu também respeito a vontade... Do outro clube. Do outro clube, óbvio. Entendeu? Óbvio. Sabe, se outro clube, se não chegamos a um acordo, entende? O que eu posso fazer? Leila, atualmente o Palmeiras ele está em negociação com alguns jogadores, com um jogador? É só essa conversa com o Alan? Não, existe com alguns jogadores, sim. Mais do setor ali de Scarpa e de Danilo? Ou tem outros setores que o Palmeiras está pensando em reforçar? Ponta esquerda. Sim, também. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente está sempre atento, sempre, não é? A boas oportunidades. Sim. Entende? Então, nós temos várias conversas. Como você me perguntou do Alan, eu respondi do Alan. Sim. Sabe? Mas com relação às outras tratativas, eu não vou abrir, porque senão... Eu fico com problema com relação a valores. Sim. Gente, eu não vou fazer loucura. Se eu sei que vale um determinado X, eu não vou pagar 5, 10X. Eu não vou fazer isso. No leilão. Entendeu? Hipótese nenhuma. Tá? Nós temos um elenco extremamente competitivo, extremamente vencedor, entende? Um técnico muito capaz, sabe? Então, eu vou seguir nessa linha com muita seriedade, com muita responsabilidade. Ô, Leila. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.